Então, Gravando. Agora sim, estamos na boa noite para todos. Bem-vindos. E o nosso tema da noite hoje é propósito de vida ou desconexão. Quando que a gente sente que a gente está conectado com o caminho da nossa vida ou quando a gente está desconectado. Isso é muito perceptível para a grande maioria das pessoas. Será que a gente está sendo o que a gente veio para ser nessa vida? Esse é o grande desafio nosso, o grande desafio da humanidade, porque isso requer um mergulho muito profundo no nosso interior, né, Renata? Sim, com Um certeza. entendimento aí que vai muito além dos ensinamentos que a gente aprende desde criança. E quando a gente encontra e realiza a nossa missão de vida, tudo vem. Felicidade, a saúde, a prosperidade, os bons relacionamentos, tudo isso encontra a gente. Então, não é buscar algo para nos realizar, é encontrar a realização pessoal. E esse algo complementa a nossa realização. Esse é um grande segredo que muita gente confunde. E a missão de vida, às vezes a gente acha que falar em missão de vida, eu até nem gosto muito de usar esse termo, porque parece que é algo grandioso. E às vezes é algo tão simples, né? É algo que faz a gente pulsar. O que me faz pulsar hoje quando eu realizo algo? Esse é aí que está o nosso caminho, o nosso propósito na vida. E quando que a gente está desconectado desse propósito? Quando a gente está desconectado é quando estamos identificados com dores, com o passado, com a nossa criança ferida quando criança, os nossos relacionamentos conturbados. Então, isso é uma desconexão. Por isso que a identificação desse mergulho profundo é que a gente consegue saber em qual patamar a gente está, o que está desequilibrado e o que está levando para o meu propósito, o meu caminho, que vai me fazer realizar. Bom, eu me conectei com o meu propósito quando, acho que tem mais ou menos 4 anos atrás, quando eu estava pensando nisso hoje, inclusive, Renata. Quando eu me abri para uma grande mudança na minha vida. Foi quando eu mudei de Brasília para Araraquara e eu me abri para essa mudança. Então, quando eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, eu nem conhecia a cidade até então, e eu vi que muitas coisas foram mudando, tive grandes mudanças na minha vida, e quando eu me abri para essa mudança, as coisas foram, o universo foi trazendo, passo a passo, essa conexão com a minha missão. E eu migrei de profissão depois de um tempo, mas a terapia vibracional, as constelações chegaram para mim, porque eu percebi que a gente é um organismo vivo e que tem o poder da autocura. Quando eu entendi, virou essa chave, aí eu comecei a me conectar com a minha missão de vida. E tudo foi fluindo, tudo foi vindo. Você vê hoje uma grande sócia, uma grande organização que a gente está construindo passo a passo, né? E aí esse é uma grande sacada quando a gente faz viradas de chaves, que às vezes é uma virada pequenininha, mas que depois se torna em algo grande. Diga aí quando foi a sua missão, Renata. Exatamente. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Já falei algumas vezes essa história. Não que eu não gostava, não. Eu amava aquele mundo, aquela loucura, área comercial, uma loucura total. Só que, na verdade, há 27 anos atrás, eu já estudava energia, né? Eu já estava conectada com a energia. E eu já trabalhava essa parte, mas de um lado, como um plano B, né? Eu não usava isso como um plano A, porque eu não acreditava, minhas crenças e pensamentos limitantes faziam eu voltar lá para minha raiz, dizer, não, tem que ser CLT, né? Tem que ser tudo certinho, tem que receber salário todo mês, e não é assim, né? Então, quantos anos foram e quantos cursos eu fiz para chegar no meu propósito de vida, que também foi aqui em Araraquara, né? Na verdade, mesmo, meu propósito assumido foi na pandemia, que eu realmente assumi e disse, não, agora vai ser o plano A, eu escolhi virar terapeuta e eu vou seguir esse caminho, porque eu já fazia isso, na verdade, né? Eu já fazia em todo lugar que eu trabalhava essa parte terapêutica, só que precisava ali do meu salário todo mês. Mas faltava se apropriar dessa força, né?
Sim, precisava isso, só mas me assumir, precisava respeitar isso dentro de mim e seguir meu caminho, né? E olha quantas coisas maravilhosas aconteceram em 6 meses com essa minha sumida, né? E nós nos encontramos, criamos coisas a mais do que a gente podia imaginar, porque a gente deixou que a energia fluísse, né? A gente deixou o propósito tomar conta de nós. Nós tiramos aquela resistência de que eu tinha que buscar um propósito. Não, o propósito chegou até nós, com total facilidade, alegria e glória. Ele chegou e a gente aproveitou a oportunidade. Hoje, olha só quantas coisas criamos juntas, né? Nesse tão pequeno período de tempo e tão grandiosas, e quantas pessoas, né? Hoje, no nosso trabalho, especificamente falando, né, das constelações, juntamente com a facilitação, que é a técnica Constellaxis, o quanto as pessoas estão gratas com a gente, né? E aí é que a gente consegue começar a mensurar no nosso próprio inconsciente e dizer, poxa, tá legal, né? Legal, tá funcionando, as pessoas estão achando legal, o negócio está funcionando para as pessoas e para nós. Quantas curas foram feitas em nós mesmos? Porque a gente se cura, cada cura que a gente faz, e mesmo assim a gente já se cuida, né, Estela? Fora disso. a cura do outro é a nossa cura. Então, por que esse tema é interessante? Por quê? Porque a gente falar de algo que a gente está vivendo, o que a gente viveu, é muito diferente, né? De experiências, porque aí a gente consegue compartilhar o nosso saber, o nosso conhecimento, até porque hoje as pessoas estão muito desconectadas de si. Então, muitas vezes tem energia sugada, não vive na alegria, está no marasmo, no piloto automático. Por quê? Porque está desconectada de si. E isso é algo muito relevante, porque a gente tem trabalhado muito isso na Constellaxis, né, Renata? E isso tem muitas dinâmicas que envolvem esse trabalho de desconexão, mas que, quando é levantada a bandeira, né, que a gente vê, que a pessoa detecta na origem o porquê que está essa desconexão, o porquê que ela está com uma doença que não consegue se livrar dessa doença, por que ela não consegue ter força, ter ânimo, quando chega do trabalho só quer dormir. Então, é uma desconexão. Pode ser uma desconexão ancestral de forças lá de trás, porque a gente vive hoje, na verdade, vive a vida da nossa ancestralidade. Então, a gente tem que honrar isso e trazer a luz e fazer diferente para criar a nossa força, né? Enraizar os nossos pais e ter a força para a vida e trabalhar o nosso interior, se abrir para o que vem, para a luz que traz o trabalho das constelações. E aí, falando em desconexão, a gente, quando vê a luz, a gente tem a sombra, não tem jeito, né? E quanto mais luz, a sombra fica cada vez maior. Então, quando vem a luz das constelações, a gente tem que olhar de uma forma expandida para a gente se liberar desse passado, que muitas vezes a gente não tem a menor noção que a gente está conectado com ele. E quando a gente faz o movimento da constelação, as pessoas ficam surpresas. Nossa, eu estava identificada com uma pessoa, fulano, identificada com aquela dor. E quando isso é feito um movimento de amor, os próprios desequilíbrios e a constelação convida a gente a ser amor. Então, quando a gente vira amor, a gente se conecta com o nosso caminho, né? E tem muitos movimentos aí que a gente tem presenciado, e é muito legal compartilhar isso com as pessoas, para elas terem noção que quando a gente, todos nós temos traumas, né? Seja infantil, seja traumas da ancestralidade que a gente carrega aqui sem saber, as nossas lealdades invisíveis. Então, quando a gente desconecta e tem trauma, no movimento da constelação, fica muito nítido essa desconexão. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem o trauma, a gente se desconecta do nosso corpo, que é a nossa ferramenta mais importante para sentir e para ampliar a nossa consciência. E aí, quando a gente desconecta dele, aparecem 3 eus desconectados numa constelação. Primeiro, que é o nosso eu traumatizado, que vive na dor, que fica conectado com aquilo. O nosso eu sobrevivente, que é aquele que aprendeu a sobreviver, trouxe estratégias para sobreviver, às vezes de se anular, de criar uma crosta para enfrentar aquilo. E o nosso eu saudável, que está com uma força bem pequena, encolhido, guardado lá dentro. E quando a gente traz no movimento das constelações, esse eu saudável, que está pequenininho, ele cresce, ele cria força perante esse movimento de amor,
E a missão dele é integrar tudo isso. Porque quando a gente tem um trauma, a gente reprime todos os nossos pensamentos. Oi, Manuela, bem-vinda. E aí a gente reprime todos os nossos sentidos quando a gente, né? Seja um trauma pequeno, às vezes a gente tem uma vontade quando criança de receber um amor da nossa mãe e por alguma razão dela estar ocupada ou acontecer algo forte com ela, ela rejeita aquele amor naquele momento e isso já gera um trauma de amor interrompido nessa criança. E aí essa criança vai mobilizar a nossa vida durante muito tempo. A gente vai colocar essa criança ferida no piloto do nosso carro e ela vai dirigir. E isso que acontece com muitas pessoas hoje. A reatividade da criança ferida é o que está comandando. E isso, quando a gente está nessa dor, a gente não consegue se conectar com a nossa proposta, com o que a gente veio fazer aqui nessa vida. Né? E quer interar alguma coisa aí, Rê? Não, exatamente. Isso agora está recorde nas nossas constelações. São as crianças feridas aí, traumatizadas, ou aquelas que são emburradinhas, que estão no escuro. O quanto que aparecem essas crianças, né? E é muito interessante como tudo conspira a favor. Eu estava agora mesmo afagando uma criança ferida, né? Um pouco antes de entrar na live, eu falei, eu preciso sair, porque eu vou entrar na live. E falava exatamente disso, quanto estava desconectada, né? Essa pessoa está trabalhando num lugar que tá um martírio trabalhar nesse lugar, a pessoa tá arrastada o tempo todo, não acorda de manhã daquele jeito, sabe? Vai daquele jeito trabalhar, não tá rendendo. O quanto que isso traz de lá da infância. Traumas das crianças, exatamente como ela falou, que está ferida, que foi ferida pelos pais, e também de ver os crenças que rodam de quando a gente é pequena e que acaba reverberando quando chega adulto. Né? Eu não posso largar porque eu certo, eu não posso procurar outro porque eu não posso sujar minha carteira, e tudo isso vem do trauma da criança interior, né? E eu acabei de falar isso tudo. Exatamente. Então, olha como a energia traz, as coisas são todas conectadas, não existe separação. Nós estamos num todo, o tempo todo, né? Sim. Então, essa criança ferida aí, nas constelações hoje, é o que mais está saindo. E o quanto que isso também prejudica as empresas, né, Estela? Sim, as empresas não andam por causa dessa criança embirrada, perdida lá atrás. O quanto que tem que resgatar ela para colocar ela na posição dela novamente, né? De honra, para que ela volte a ter a criatividade como criança, que traga toda essa leveza para uma vida adulta e uma vida corporativa também. Sim, sim. Até porque o propósito de uma organização, ela tem que ter uma intenção elevada. A partir de então, porque assim, o que é uma intenção elevada para uma organização? Ela tem que contribuir para uma sociedade como um todo. Ela contribuindo, ela tem um propósito elevado. E quando tem os líderes, os colaboradores, o propósito da empresa é a soma de todos os líderes, de todos os colaboradores que trabalham dentro dessa organização. E a gente acha que é simples, às vezes a gente traz lá da nossa família um probleminha, vamos supor a criança ferida. O líder tem essa criança ferida. Como que ele age? Ele age na dor. No primeiro problema que tiver de colaboradores ou de clientes nessa organização, ele não vai agir de um modo elevado, um modo, né, com sabedoria. Ele vai agir de acordo com o que essa criança passou lá atrás. E isso, na verdade, está a favor da vida. As nossas dores, as nossas doenças, os nossos equilíbrios estão a favor, porque eles estão trazendo um recado para o equilíbrio. E se a gente acolher essa criança, abraçar ela, falar, eu entendo você, eu entendo que eu perdoo você, porque foi a forma que você pôde agir perante aquela situação. E isso vai se apaziguando, você vai acolhendo essa criança e vai se perdoando. Isso é tão importante, porque quando você não se perdoa internamente, você não consegue perdoar o outro. E você leva para a sua organização, porque isso é um braço. A sua organização é um braço nosso. Então, as curas de uma organização muitas vezes estão na família dos líderes, né? Que a gente presencia muito isso, né, Renata? Sim. E o propósito, além de ser elevado, existem várias leis naturais e uma delas é
estar no seu lugar de honra dentro dessa organização, dentro da sua vida particular também. Dentro de uma organização, as pessoas saberem respeitar as hierarquias, né? Tanto de função quanto de hierarquia de líder, né? De subordinados, ter esse respeito a hierarquias. E também, outra lei importante é o equilíbrio do dar, do receber e do retribuir. A gente tem uma mania, séria mania, que a gente já falou muito nos nossos lives, que é a gente só quer se doar e tem dificuldade de receber, e isso é fato, né? Fato consumado. Isso tem que ser trabalhado. Tem muitas coisas... equilibrado, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas que a gente recebe na nossa vida que é impagável. E como que a gente retribui quando é algo impagável? A gente simplesmente passa adiante. Algo que a gente recebeu dos nossos pais, conhecimento, sabedoria, amor, a própria vida que a gente teve deles, a gente não retribui diretamente para eles. A gente passa adiante para os nossos filhos, passa para a nossa organização, e assim é o ciclo da vida. Então, isso também é um processo de aceitação. E esse processo de aceitação coloca a gente no nosso propósito também, que é uma palavra-chave aqui, né, que coloca a gente no propósito. E tem até eu lembrei agora tem um professor meu, de tempos atrás, a fitoenergética, que fala: a gente veio no mundo para ser hortelã e não para ser bonsai. Hortelã é aquela plantinha que se alastra, quando você não vê, ela já está totalmente alastrada, correndo por tudo. E a gente veio para expandir. A gente não veio para ser reprimido igual um bonsai. Bonsai, né? Que chama. Então a gente veio para alastrar e expandir. E essa força expandida, ela só vem quando a gente está liberada dos nossos emaranhamentos, das nossas dores, das nossas identificação com as dores. Então, quanto isso também vem lá da infância, né, Estela? Porque a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu o quê? Que a gente tinha que retribuir tudo isso aos nossos pais, que era uma ingratidão a gente não retribuir isso aos nossos pais. E o quanto isso fica no inconsciente. Tem muitas pessoas presas aos pais até morrer, porque não consegue se liberar disso, né? Não consegue ver a vida de uma outra forma, que pode ajudar muito mais os pais se estiver desconecto com essa crença, né? Porque é uma crença isso, dizer que a gente tem que fazer as mesmas coisas. Não tem nem como fazer as mesmas coisas, né? Cada um está no seu lugar para fazer as suas coisas. E daqui para frente fazer com seus filhos e netos e assim sucessivamente. Então, quanto que as pessoas ainda estão emaranhadas nelas mesmas, nessas crenças todas do passado, e ela não consegue se liberar de tudo isso. Principalmente aceitar, porque ela não consegue se liberar e também ela não consegue aceitar, porque ela julga que ela ficou o tempo todo ali cuidando dos pais e joga na cara, e tem todo um certo... uma atormentação mental que acontece com isso, que dá para se tirar muito, né, numa constelação, né, fazendo com que isso se libere, solte, fique livre, né, volte a se conectar com os seus eus realmente para seguir o seu propósito de vida, né? Sim. E é o amor invertido que a gente chama. Tudo que é invertido ao amor se chama amor invertido. Então, a gente tem experiências na vida que a gente sente culpa, que a gente sente raiva, e isso fica na gente, o nosso corpo absorve. Nada melhor, o melhor termômetro é o nosso corpo. Né? Então, quando estamos traumatizados por algum motivo, a gente se desconecta, a gente não sente aquela dorzinha, a gente não sente o que está vindo para a gente só sente às vezes que a gente está sem energia, a gente está cansado, mas a gente não consegue entender a mensagem do nosso corpo. E ele está dizendo a todo momento: vamos lá, vamos conectar com o nosso caminho, vamos seguir firme, vamos ser resilientes. E a gente não está escutando. Aí, de repente, dá um piripaque, né? Dá um piripaque, dá um problema físico de saúde sério. Inclusive, falando em problema de saúde, a gente vivendo todo esse processo de pandemia, qual que é a mensagem, o propósito dessa pandemia, o propósito desse coronavírus? O que você acha aí, Renata? Eu falei bastante já sobre isso nas lives do ano passado. O quanto que o planeta está fazendo uma faxina, né? Uma faxina geral.
né? O quanto que o ser humano estava intoxicando o planeta, a natureza. O tanto que a gente não conseguia nem se olhar, nem olhar a natureza. Então, quanto que isso vai levando e virou uma bola de neve até que explodisse tudo, né? E o quanto que te traz de consciência toda essa pandemia, esse isolamento. Qual é a consciência que traz isso? Né? Você voltar para si, se olhar, se ver quais são os eus que estão desconectados, entrar no eixo, voltar para dentro, né? Dar valor às pequenas coisas que a gente não dava, a família, só trabalhar, vai trabalhar, volta para casa, ninguém conversa com ninguém, o quanto que isso estava desconecto, estava desenfreado, né? Tantas coisas desenfreadas, pessoas só correndo atrás do dinheiro, né? E esquecendo o que tem de mais valor na vida, né? E até a si mesmo, que o a si mesmo é o pior, porque as pessoas não se cuidam, só quer saber do que está externo, e o externo não vai trazer coisas para nós. O que traz é o interno. Se o interno estiver ok, as energias que estão girando em nosso redor vai trazer o que você necessita. Se não, não vai trazer, né? Só vai prejudicar o corpo. Sim. Quando a gente, Osho já diz, quando a gente tem o interior e o exterior em harmonia, a gente entra no estado de contentamento. E esse contentamento é o que vai trazer muito mais disso. Eu falando da pandemia, é porque me surpreendeu muito, muitas pessoas se conectar com o propósito de vida nesse período. Eu sempre falo, atrás da dor, das grandes dificuldades, está a nossa força para reagir. Ali, às vezes, isso está a serviço da vida também. Tudo isso está a serviço. Se a gente não entender o que está acontecendo com a gente hoje, a gente não passa de fase. Se a gente não tirou todo um aprendizado dessas dificuldades que estão, né, assolando toda essa sociedade, a gente não vai conseguir passar de fase. E aí, muitas vezes, a gente precisa incluir algo ou alguém lá de trás. E aí, a forma que veio foi da gente se conectar com esse vírus. Né? Muita gente pega esse vírus porque está realmente precisando incluir alguém ou algo. Então, preste atenção nisso. Perceba o que está precisando incluir para a gente se curar. E quando você percebe essa diferença, a gente simplesmente melhora. Uma doença tem a remissão. Isso é fato. Vários acontecimentos aí de pessoas próximas a mim, até cura de câncer, foi quando aceitou e entendeu o recado que ela estava trazendo. Isso é simplesmente fantástico, né? Quem cria a doença somos nós mesmos, né? Sim. A doença é a gente que cria o tempo todo a nossa mente, né? Que mente para nós o tempo todo, ela cria essa doença. E como você se livra dessa doença? Escutando. O que ela veio fazer? Por que ela está instalada no seu corpo? Por que você deixou ela instalar no seu corpo? E aí você vê qual é a missão ali, a lição de vida que ela está te trazendo. E você aceitando isso, isso vai embora como veio. Né? Como veio. Sim. É como você disse, nós estamos aqui passando de fase. É um jogo de videogame, praticamente. Então é o tempo todo. Se você não passar essa fase, você vai voltar para aquela fase. Ou vai voltar lá para o começo. Sim, até você aprender. E é a nossa escola da vida, né? Entrar no propósito faz com que isso fica muito mais leve, o caminho fica mais suave. No caminho realmente de uma aceitação e permissão de que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Não tem como a gente lutar com o que vai acontecer, não tem. Né? Muita gente no pânico do vírus, eu vou pegar o vírus. Você está se cuidando? Tô. Se você está se cuidando e tiver que pegar esse vírus, vai pegar. Aceita que dói menos, não tem jeito. Né? E que ele venha com total facilidade, alegria e glória e vá com total facilidade, alegria e glória, se você aceitar. Né? Agora, se você reagir o tempo todo, não adianta, não funciona isso. É ocupar a mente com uma coisa que vai te trazer mais, vai criar mais, entrar numa criação que aí sim você consegue encontrar até o seu propósito de vida. Para muitos que não sabem nem por onde começar. Né? Até porque se você segura isso, se você contrai e nega isso que está acontecendo de mau grado, realmente você segura a vida. Você não se expande, não se conecta com ela. Porque
você vai ficar na dor. Então, o que lá atrás você está negando agora que lá atrás está precisando trazer, se abrir, incluir, harmonizar a sua vida? Exatamente. Né? Então, caminhar com confiança, né? A confiança que a gente está trilhando, a trilha certa para a gente é fundamental. Porque aí ela vem exatamente como ela deve vir, para a gente descobrir o pulsar dessa nossa missão, né? Do nosso caminho, do propósito mesmo. Porque aí a gente vai se liberando das memórias e vai ficando cada vez mais leve para cumprir realmente o nosso verdadeiro propósito. Né? Até porque essas memórias ancestrais, tudo que vem, elas conduzem o nosso destino. Né? Tudo bem que ela também traz a nossa pérola, é dentro dessa força, né, de lá de trás que traz a nossa pérola, mas a gente escolhe o nosso destino, a gente escolhe fazer um pouco diferente do que a gente aprendeu e do que a gente vem trazendo lá de trás. E isso é uma mensagem muito fundamental para a gente se conectar com o nosso propósito. Sim. Com certeza, né? Vamos destruir, descriar esse negócio aí. Nada de ficar carregando que não é nosso, né? Já não basta a nossa vida aqui como é hoje, né? Nessa realidade. Carregar a coisa do ancestral, então, vamos carregar as coisas boas, né? A gente tira, aprende, aceita o que eles entregaram que não foi bom e aceita e recebe muito bem também as coisas boas. Porque quantas possibilidades, quantas habilidades tem dos nossos ancestrais que a gente faz hoje e nem sabe. Sim. Né? Às vezes o que a gente está fazendo aqui agora, obviamente não com essa tecnologia de hoje, da gente estar falando aqui em 2 câmeras ao mesmo tempo, né? Que a nossa mas pouca coisa que você vê que você faz que tem ligação. Né? O bolo, por exemplo, eu faço bolo, mas nunca fiz curso. Veio de onde isso? Quais habilidades, né? De onde que eu puxei isso? Né? Então, quantas pessoas fazem as coisas de olho fechado e não se dá conta de que isso vem lá de trás, que é muito antigo e que está dentro de você? E que tal, né? Agora é um desafio buscar essas forças e habilidades dentro de gente e honrá-las, né? Seja quem for que deixou para a gente, vamos honrar, vamos aproveitar, que tudo que a gente honra, isso se multiplica. Né? Isso se prospera, vira uma abundância em qualquer que seja, ou pessoal, física, emocional, financeira, alguma abundância na sua vida vai aparecer quando você honra todas essas habilidades que você recebeu gratuitamente deles, né? Sim. E uma força muito grande para a gente se conectar a isso é o nosso estado de gratidão. Porque tem a lei da vibração, tem a lei da ação e reação, e a lei da vibração é muito clara, a gente sempre atrai mais do mesmo. Então, se a gente está vibrando na raiva, no medo, a gente vai atrair mais motivos para a gente sentir medo. E do contrário, é a mesma coisa. Se a gente tem gratidão por tudo que a gente fez, por tudo hoje, pelo meu alimento, pela água encanada que sai das torneiras, por pequenas coisas a gente é grato na vida, esse universo vai trazer mais motivos para a gente ter gratidão. E é nas coisas simples da vida que a gente consegue iniciar esse processo de gratidão, né? E é muito louvável. E aí a gente vai sempre atrair mais do mesmo. Atrair as boas frequências e o processo de expansão. Eu costumo medir muito antes da Renata sabe, a gente faz esse processo antes e depois das sessões de constelação, para ir sim para a sessão de facilitação de consciência, é a medição da nossa frequência vibracional. A gente, durante toda a nossa vida, a gente oscila entre 0 e 1000 Hz, a medição é em Hertz. Quando a gente vibra de 0 a 200 Hz, a gente vive no estágio de vitimização, do medo, da raiva, da apatia, do orgulho, do desejo. Quando a gente vibra no 200 Hz, é quando a gente está na coragem, a gente já consegue entrar numa força, consegue perdoar as pessoas e também consegue melhorar a nossa imunidade. As nossas células são o que a gente vibra, né? Porque uma frequência vibracional nada mais é do que a congruência do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz e do que a gente fala. Essas 4 coisas trazem a nossa frequência vibracional. Então não adianta, vou pensar positivo, vou fazer todo dia o Ho'oponopono, a vida hoje vai ser linda, o dia vai ser maravilhoso. Só isso não basta. A gente tem que falar. Só falar da boca para fora não adianta, né? Então, é uma congruência disso tudo. E quando hoje, muitas vezes, as pessoas quando vão entrar para a nossa terapia de Constellaxis,
entram no estado de vitimização, muitas vezes da coragem, né? Muitas vezes na neutralidade, e depois do processo do movimento de integração, a gente tem resultados maravilhosos, maravilhosos. De aceitação é o ponto. Quando a pessoa atingiu, depois do final da constelação, a aceitação, aí pronto. Eu falei, gente, o trabalho foi realmente concluído e a pessoa está apta assim, a ver com novos olhos, né? E a se liberar de tudo que ela está carregando. E aí vai, depois tem o amor, que é a nossa frase, a nossa né, frequência principal. do milagre. Aceita que dói menos. É a frase principal. É brincadeira, mas a frase é verdadeira, porque se você aceitar, realmente isso. sai da dor. Aceita que dói menos, exatamente. Aí quando você vê, você fala, agora o jeito é aceitar. A gente fez uma constelação onde a pessoa estava congelada na criança ferida dela. Então, esse trabalho foi de quê? A pessoa aceitar que ela está vivendo a dor da criança dela e ela tem que mudar por ela mesma. Ter novas atitudes, aceitar a criação difícil que ela teve dos pais, de pouco amor. Até porque, possivelmente, esses pais também não tiveram amor na infância. E eles não vão conseguir transmitir o amor que a gente gostaria, sendo que eles não receberam. Então, isso é fato. A gente tem que aceitar o que passou, os fatos vividos. Estela. Porque isso aumenta a consciência. Essa parte aí, a gente entra numa parte de consciência que é um mimimi, vamos falar a verdade, né? Sim. Eu não quero aceitar, porque meus pais fizeram isso, aquilo outro. Gente, você cresceu. Você tem a escolha de fazer outra coisa. Esquece o que eles fizeram com você. Lembra das coisas boas. Não adianta ficar lembrando da coisa ruim. Quem que traz isso de volta? Nada, só sofrimento, e você fica presa e congelada naquela situação, né? Naquela vidinha que a gente sempre fala, tá ruim, mas tá bom, e fica ali vivendo numa vida mais ou menos o tempo todo, porque fica na dor da infância. Vamos crescer, não que quando você cresça, você não pode trazer a sua criança interior para fora, deixar ela leve, feliz, alegre, né? Trazer e acalentar ela o tempo todo. Porque você não precisa ser responsável o resto da vida, só porque você cresceu. Você pode brincar, se divertir, dançar, cantar, brincar, sabe? Extravasar, né? No ponto certo. E ser feliz. E de esquecer o que seus pais fizeram. Não tem jeito, não volta mais lá, não. Não tem como voltar atrás aquilo. Já passou, né? É passado. Então é viver daqui para frente e esquecer essa dor. Porque essa dor, quanto mais fica cutucando ela, mais ela vai se alastrar. Né? E toma conta de onde? Do nosso templo, que é o nosso corpo. Quando toma conta do nosso corpo, aí já era. Aí as doenças entram, porque é a fenda que começa a entrar as doenças. Então, esquecer realmente o passado, né? Ficar leve, livre. Vamos viver daqui para frente. Vamos ser felizes daqui para frente. Né? Como a gente aprendeu. Porque nós já somos pessoas diferentes. Nós já tivemos outra educação, já tivemos outros contatos com pessoas diferentes. Nós somos diferenciados, estamos numa evolução como essa que agora, no meio de uma pandemia, que nós escolhemos estar aqui, inclusive, né? Nada é por acaso, nós escolhemos estar aqui por quê? Porque a gente dá conta desse recado. Então, é trazer isso de volta para que fique mais leve a vida, né? E se a gente não consegue trazer ela, acolher essa criança e ter esse novo olhar, a gente deixa ela congelada na gente. A gente não consegue se conectar com o quê? Com o nosso pulsar, que eu falei lá no início dessa live hoje. Missão de vida é uma palavra muito forte, né? Propósito é uma coisa... A gente acha que uma missão é uma coisa grandiosa e muitas vezes não é. Então, é simplesmente o que te faz pulsar. Nossa, eu adoro fazer bolo. Nossa, então esse é o caminho. E esse é o caminho. Eu adoro desenhar. Gente, muito tempo. Eu trabalhei 20 anos como designer gráfico, como criador de marcas, desenhista. E isso era uma coisa maravilhosa para mim. Até o momento que eu realmente... Isso foi um passo, um degrau para me conectar com a minha missão hoje, que eu estou conectada já tem 4 anos. Então, é um passo. E eu estava muito conectada com a minha criança, né? Porque eu gostava de desenhar cavalos quando era criança. E isso foi, esse meu talento foi desenvolvendo e me direcionou para a minha primeira profissão. Mas o que impede eu ter um outro talento que eu vou desenvolver nessa vida? Nós somos seres multitalentosos, multifuncionais, e a gente eu agrego no meu trabalho de terapeuta vibracional, o meu trabalho do design. E isso é simplesmente fantástico. É aí que a gente não precisa se despedir. Né?
Aí que as pessoas se perdem bastante, se desconecta também de várias coisas, principalmente dos eus, que aí se perde. Por quê? Aí vem aquelas crenças novamente lá do passado, que faz o quê? Que você tem que ser aquilo, né? Sua mãe fala lá quando você é pequeno, o que você vai ser quando você crescer? Qual pressão você vai optar? Só que você pode ter várias opções, não é um diploma que te define, né? O diploma não te define, você que define os diplomas que você quer ter. Né? E quantas habilidades tem escondidas, as pessoas falam, não, imagina, eu vou largar o meu diploma de tal coisa para fazer bolo, mas isso não te faz feliz? Não é isso que te pulsa? E que adianta você ficar lá, pode até ganhar dinheiro, mas não está realizada, né? E acaba entrando numa desconexão também, porque você acaba tá fora do seu propósito. E aí você fica o quê? Se debatendo, a história que eu acabei de contar aqui. Era exatamente isso. Tá fora ali, não encaixa naquela caixinha. Só que tá naquelas crenças, não posso sair, não posso tomar um passo adiante, porque onde já se viu, que vão pensar, e os julgamentos. Então, acaba ficando presa o tempo todo num lugar onde, se saísse, desse um passo, poderia haver milhões de possibilidades e que pulsaria muito mais ali no coração, né? Renderia muito mais, traria abundância, prosperidade, alegria na vida dessa pessoa. Sim, exatamente. E a essas dificuldades a gente tem que entender com aceitação. Nesse processo de pandemia, muita gente fala, nossa, mas está tendo muita separação, porque os casais estão se vendo muito presentes um com o outro, com muitas dificuldades, muito embate. Mas e aí? Existe, ao mesmo tempo que está acontecendo muitas separações, estão acontecendo muitos casamentos também, né? Filhinhos também. Filhos também. Filhinhos tem um monte agora de gente grávida. Jesus Cristo. Vamos. Crianças corajosas que vieram aí no meio do buraco do furacão. Exatamente. Então é isso, para sair dessa biografia aí que a gente tem de dramas, de trauma e drama, o que é? A gente compreender, ter uma consciência de tudo, aceitar os fatos que a gente viveu. A Juliana está falando daí das crenças limitantes. É o que mais impede também as nossas crenças limitantes que a gente aprendeu desde criança e a gente carrega, né? Então é aceitar os fatos vividos, a gente investir no autoconhecimento, né, para a gente ter ampliar essa nossa consciência de que o que a gente está pensando agora é realmente o que está nos limitando. E até as próprias crenças estão a serviço da nossa vida, porque a gente passa dificuldades com elas, para quê? Para a gente aprender a se libertar delas. E a gente comandar o nosso destino, né? E a gente carregar a nossa saúde nas nossas próprias mãos. Então, se a gente está na criança, a gente não carrega isso nas nossas próprias mãos. É ela quem está dominando. A nossa birra, a nossa teimosia em relação aos outros. Se a gente recebe um não de alguém, do marido, do namorado, da irmã, a gente pega a birra, a gente se revolta, e isso é muito os problemas que a gente viveu lá na nossa infância que a gente traz. Então, a gente pensa bem. Muitas vezes, esse casamento não deu certo porque a gente depositou uma carência da nossa criança e esperou que o marido trouxesse, acalentasse a gente. E se a gente não se acalenta, minha amiga, a gente não vai ser acalentado pelos outros, né? O problema da humanidade é botar a expectativa no outro. Bota a expectativa no outro, só você vai dar para você o que você quer. Não tem jeito, né? Você não se ama, quer que o outro te ame. Não vai amar, é difícil isso. Né? Você nem transmite. E o que é o desafio? Qual a mensagem que está trazendo? Se ame, se acolha. Né? E isso você vai atrair, com esse amor próprio, você vai atrair mais do mesmo e vai atrair ótimas pessoas compatíveis, inclusive. Exatamente. É igual as pessoas que falam, não, eu não posso gastar, né, dinheiro com curso, não, eu não tenho dinheiro com curso. Eu passei muitos anos assim, eu vou ser bem sincera. Não, imagina, é uma crença, né? Eu vou fazer curso, como que eu vou fazer curso? Até que eu vou fazer curso. Parcela, faz qualquer coisa, eu vou fazer curso. Por quê? Porque é um investimento em você. Se você não fizer isso, você acha que alguém vai chegar e falar assim, eu vou te pagar uns 10 cursos aí, escolhe 10 cursos que eu vou te pagar para você se qualificar. Vai? Não vai. Então, quanto que você, né, se ama o suficiente para dizer, não, eu vou fazer um sacrifício, igual quando eu trabalhava lá, vou vender ticket,
eu vendo meus tickets, trago marmita e vou fazer meus cursos. E aí você vai dando conta do quanto você se acaricia, né? Se ama com essas coisas que vão nutrindo a sua criança. Porque a criança, ela fica te cutucando ali de várias coisas que você já tem habilidade. Que ela é a nossa ancestral, não é isso? Com ela como ancestral, veio antes da gente. mais que a gente. Então ela Sim. cutuca você, vai lá fazer esse curso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, vai tomar um café lá com a sua amiga no shopping. E aí você faz o quê? Não, eu tô trabalhando, eu não posso fazer isso. Não, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso. Aí você vai podando essa criança, né? Você vai deixando ela no quartinho escuro, até que ela espana, vem a doença, vem o sofrimento, até você olhar para ela de novo, né? A Bia aqui está falando, tudo começa quando investimos em nós mesmos. É isso mesmo. Agora a gente teve uma oportunidade de mentoria, né, Renata, para a Constelaxis, que está engatinhando, é uma organização que está engatinhando, mas ela está florescendo lindamente. Sim. E a gente fez um investimento e a gente entrou com confiança. Então a gente tem que entrar de cabeça para investir na gente, na nossa organização. E a gente investiu sem pensar. É um valor alto? É, mas isso é um investimento que vai dar um retorno para a gente. Inclusive, a gente está para ajudar, inclusive, a gente conseguir esse retorno, a gente está fazendo um sorteio, a gente vai fazendo rifa de uma constelação com uma facilitação de consciência, que é a nossa técnica, que só a gente tem, Constelaxis, e a gente vai sortear, fazendo essa rifa para sortear uma constelação, uma facilitação online. Quem se interessar, entre em contato com a gente, que está aí nesse nosso projeto. Uma rifa que a pessoa assina já ganhando, porque quem assinar a rifa vai participar de um workshop, que ainda é surpresa o tema, mas a pessoa já entra ganhando. Então, todas as rifas você só ganha se sortear seu nome lá. Esse não. Todo mundo vai ganhar e quem sortear o nome ainda vai ganhar a constelação, mas a facilitação de consciência. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos ajudar na nossa rifa aí, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente traz aqui para vocês gratuito. Porque é isso que nosso propósito é esse, é conhecer coisas e trazer mais consciência para a humanidade. É isso, Estela. O propósito, né? E cada vez mais. Juliana, já estou participando, isso aí, é a primeiraça a participar. Tá cortando? Agradecemos muito. Alguma pergunta? Alguém quer falar? A gente leu pouco aqui as informações aqui que vocês estavam postando, mas se tiver alguma pergunta referente ao movimento, sobre o nosso propósito de vida, pode lançar aí que a gente vai respondendo. Enquanto as pessoas não fazem pergunta, a gente vai tricotando. Olha só, quantas pessoas também desistem do seu propósito de vida porque escutam os pontos de vista das outras pessoas. Saem aí escutando um monte de gente. Gente, não peça opinião para ninguém. Se você acha que aquilo lá vai te fazer feliz, se aquela profissão que vai te fazer feliz, encare e vai, né? Porque assim, primeiro vão te chamar de louco. Nossa, que louca, saiu da empresa XYZ, tá fazendo terapia, tá fazendo bolo, acha louco. Depois vão começar a te observar e depois vão começar a te imitar. É fato, todos os grandes nomes aí que chegaram num boom, foi desse jeito. Então é isso, gente, é acreditar no que você está sentindo, né? Não no que você está pensando, porque a mente mente, né? A mente fala, você é louco, você vai largar seus tickets, você é louco, você vai fazer isso aí, vai fazer essa troca. E quanto mais crítica recebendo, entrando dinheiro no bolso, tá ótimo, né, Renata? Pois é. Olha, é igual eu falei, sexta-feira nós ficamos o quê? 10 horas no computador. Praticamente, né? Então foi o quê? Foi network, constelação, facilitação, aula online. E depois disso tudo eu fui fazer o quê? Bolo, porque eu recebi uma encomenda e para mim fazer bolo é uma terapia. Então hoje eu não divulgo, né? Tá lá, tem página, tá Instagram, mas eu não fico divulgando que eu faço bolo. Mas quem me vê, quer fazer, eu faço. Porque vai me distrair a mente para uma outra coisa. E quando você distrai a sua mente, sai do que você está fazendo aqui agora e vai fazer outra, pode aparecer outras possibilidades. Você pode ter outras ideias. Não que você vai sair do propósito, não. Mas você pode ter outras ideias, uns insights ali, mexendo a massa do bolo. Né? Então, quantas pessoas não se permitem, né, fazer isso? Porque outras ficam ali no ouvido. Não, mas você vai fazer isso? Imagina. Não, você tá louco. Pessoal,
É chovido. Sente o coração. Se tem algo que eu aprendi com Axis foi essa frase que eu acho simplesmente fantástica. Se uma pessoa vem te critica, fala algo, eu não aceito, eu não concordo, meu querido, é o seu ponto de vista, né? É o seu simples ponto de vista. E isso é maravilhoso, porque cada um tem o seu ponto de vista. A gente não tem que se conectar, se identificar com o ponto de vista da pessoa, porque eu tenho o meu e ele tem o dele. E isso é fantástico. E é libertador. Né? E não tem certo nem errado, não existe certo e errado. Quem tá certo e errado, gente? Julgamento nosso, né? Não tem certo nem errado, então tá tudo certo, tá todo mundo certo. Então, interessante ponto de vista seu, interessante ponto de vista meu, e tá tudo ok. A Bia tá colocando aqui, esses são os conselheiros do caos, é isso mesmo, Bia. É o pó da contenda. Sabe por que isso? Muita gente não quer ver você crescer. Muita gente. Né? Ou às vezes quer ver você crescer, mas não pode ser melhor, né? Não pode ser ficar num degrau mais alto que ela. E qual é o degrau que é mais alto, gente? Onde está escrito isso? Que o degrau do outro é mais alto? Se a gente se compara, a gente acha que o outro está num degrau maior. Não, aí que tá. Não. Siga a sua vida, o seu propósito, você não vai se comparar com o outro, porque você tá feliz pra caramba. E gente feliz não se intromete na vida do outro. Só a gente que tá infeliz que se intromete na vida do outro, quer dar pitaco. Quem tá feliz tá zen, tá, ó, de boa. Ah, você acha isso? Tá tudo bem pra mim, tá tudo bem pra você, e a gente continua sendo amigo, mesmo tendo interessantes pontos de vista diferentes, né? Exatamente. Quem tem alegria expande e se conecta com o seu caminho. Isso já é um ponto que você já está conectando já com o teu propósito e você não se identifica com as críticas, com as dores, com os problemas dos outros. Né? E tem três consciências aqui. A consciência do eu, do nós e do todo. Quando a gente tem a consciência do todo, a gente só contribui para os outros. Né? Por quê? A gente porque não vê todo problemas. Tá em tudo. Porque a gente está no todo. Quando a gente não se separa do todo, a gente faz parte dele. O quanto que a gente acha que a gente tem que viver separado de tudo. Tá tudo em todos, gente. Então, o que você faz bem hoje, agora, aqui, tá em tudo. Tá indo pro planeta inteiro, né? A Bia colocou aqui, o degrau mais alto é estar feliz. É isso mesmo. Isso. Feliz. É a frequência dos milagres, alegria e amor, 528 Hz. A gente vai nos conectar com os melhores clientes nessa frequência, vai nos conectar com todos os nossos sonhos, porque a gente vai atrair isso por estar vibrando isso. Sim. Então, esse é o entendimento do universo, né? E esse entendimento de... Diga lá. A Ju fez uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo a constelação age no seu sistema? Bom, isso não é um padrão, não é uma regra, né? Mas a gente... No processo de 21 dias depois de uma constelação, a gente pede para não se fazer uma outra constelação, porque vai estar trabalhando, o movimento vai estar trabalhando no sistema inteiro, não só para aquela pessoa. Às vezes, a gente tem retornos assim, de estudos que age até 2 anos depois. Uma constelação que eu fiz agora de uma cliente de Brasília, 1 mês depois ela teve um retorno maravilhoso, que ela passou um feedback. Então, isso não tem uma regra, não tem um padrão. Ele vai agindo porque você vai liberando várias questões de todo o teu sistema. E isso vai reverberando. E, então, às vezes, pode levar anos, enfim. É muito de cada sistema. E de cada questão que é trazido também, né? E, às vezes, a coisa acontece tão rapidamente, né? Que a pessoa nem lembra mais que tinha. Nem lembro mais que liberou disso para o passado, né? A gente levanta aquele véu do passado, a gente se libera e a gente vai para a próxima fase, a gente vai para a próxima cura, porque é um passinho de cada vez, né, Renata? A gente faz uma cura aqui, depois a gente descobre que tem um outro trauma ali para curar e a gente vai se liberando e vai conectando com o nosso pulsar, o nosso sentir. A gente fica mais intuitiva. Muitas pessoas relatam isso. Nossa, minha intuição está muito aguçada, e isso é fato, porque a gente está se conectando com a gente mesmo. Sim. E o nosso guia, o nosso termômetro, além do nosso corpo, do nosso sentir, é a nossa intuição, que é o caminho, né? Exatamente. Bom, se conectar com nós mesmos é a coisa mais importante que a gente tem que fazer na vida, né? Se você não se conecta com você, vai se conectar com quem? Não tem o que se conecta. E aí que você fica realmente desconectado com todos.
né? Esses eus que se separam os três aí, cada um para um lado, porque a pessoa não está conectada. Esse é o primeiro passo para que você se conecte com as outras coisas, para que você entre no seu propósito de vida, é ir para dentro e se conectar com você mesmo. Quem é você? Quem é você? Porque quando às vezes a gente faz essa pergunta para as pessoas, eu já fiz muitas facilitações, a pessoa acaba entrando numa parte material, Mental, né? Não, material mesmo, matéria. Tipo, eu sou o que entra numa parte do que ela conquistou. Ela não sabe falar do que ela é. Sim. Ela não sabe se centrar e dizer, olha, eu sou Renata, sou terapeuta, faço isso, aquilo, eu sou uma pessoa alegre, contente, tal. A pessoa não sabe se decifrar. Porque ela não está conectada com ela, né? Ela está com referências. E quando a gente tem referências, a gente acaba se desconectando da gente. A gente acha que a gente tem que ser igual a tia, o tio, a pai, a mãe, e leva aquilo como uma referência, né? E aquilo fica reverberando vidas e vidas, se você deixar. Porque você começa a mimetizar as pessoas, né? Os ancestrais, em todos ali, e você acha que aquilo é você, e não é. Porque você não está conectado com você mesmo. Exatamente. E esse trabalho, quando a gente tem um conflito nisso, é um convite a gente fazer esse mergulho interno, interior. Né? A gente sempre acha que quando a gente alcançar isso, você vai estar conectada. Eu vou alcançar um montante de dinheiro, eu vou me conectar com a minha felicidade. E esse não é o caminho. O caminho é a gente encontrar essa força que é o que vai nos trazer algo. Conectar com o nosso interior. E esse algo vai ser apenas um adicional na nossa vida. Você já ouviu quantas pessoas falarem isso, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter isso aqui. Não, primeiro você tem que ser feliz. Se você não for feliz, o dinheiro não vai vir, porque dinheiro detesta a gente emburrada, infeliz. Né? Primeiro você tem que estar feliz com você mesmo, porque mesmo que o dinheiro venha, ele pode chegar de avião, cair um avião cheio de dinheiro na sua casa. Se você não for feliz, você não vai saber usar isso. Você não vai saber brincar com isso na vida, entende? Então isso não faz sentido nenhum se você não está feliz com você mesmo. Né? O que adianta você ter um monte de dinheiro, mas você, não vou no lugar porque eu tô gordo, eu tô magro, eu tô isso, eu tô aquilo, não sabe nem se identificar no ser, né? Amar o ser que você é do jeito que você é. Né? E aí põe isso no dinheiro e outra coisa também, né? As pessoas dão as desculpas. Rê, tá acabando o nosso tempo, viu? A gente começa a falar aqui e o tempo vai passando, já está quase rápido, finalizando. Né? Se deixar, a gente engata aqui 2 tempos de Instagram, né? Mas daqui a pouco vai cair. Antes disso, eu quero agradecer muito esse bate-papo, que foi muito construtivo. Muito bom. E se alguém quiser perguntar, e se quiser conectar com a gente vai estar no Zoom, para a gente finalizar esse último trecho. E se alguém tiver uma pergunta, manda aí que a gente responde. Se não der para responder no Insta, a gente faz um videozinho ou coloca uma mensagem depois no nosso Insta. Isso mesmo. Patrícia, que bom vê-la por aqui. Boa noite, lindas. Bom, acredito que a Natália também está, a Irmandade está presente. As irmãs estão aí, firme e forte. Firme e forte. Qualquer momento a gente vai cair. Quero agradecer. Olha, quem tiver interesse na rifa de um Costelax, entre em contato com a gente, que está finalizando, está quase terminando. E aí, em breve, a gente vai fazer um workshop, que todos vão fazer um movimento de constelação nesse workshop, com muitas consciências da facilitação. E aí, a gente vai sortear essa constelação, essa Constelax. Aí vamos ver quem vai ser o sortudo. Ó, a Fernandinha aqui, ó, tá dizendo que quer fazer a constelação. Bora fazer nossa técnica Constelax maravilhosa. Você vai amar, Fernandinha. Vem com a gente. Essa aí você vai finalizar, né? Vamos finalizar essa do Instagram, antes que eles derrubam a gente, nós vamos conseguir gravar a final. Então tá jóia. Gente, agradecidos, muita gratidão por todos vocês aqui presentes. Espero ter contribuído com o saber de vocês. A Juliana aqui, eu vou ganhar. Espero que sim. A Natália, todo mundo quer ganhar, isso mesmo.
Energias para vocês ganharem. Um beijo para todos vocês. Gratidão. Tchau, pessoal. Concluir. Agora vamos... Deixa eu salvar aqui, né? Para passar. Eu só concluir. Agora estamos aqui, hein, gente? Quem está aqui com a gente? Dalila, Elisa, Tiago. E aqui finalizou também, a galera foi, né? Saiu. E é isso aí. Alguém quer fazer uma Tá me pergunta? escutando, né? Zoom, Não tô te escutando. Tô. Agora sim, tá me escutando? Estou escutando. Vamos ver se alguém do Insta vem. Tem 5 participantes aqui com a gente. Enquanto isso, deixa eu salvar aqui no Insta o vídeo. Bom, eu acredito que ficou bem esclarecedor, né? Este tema que é muito legal, o propósito que as pessoas estão aí, muitas pessoas estão fora do seu propósito de vida, caçando, né? Que nem eu falei até semana passada, diploma em cima de diploma, achando que é o diploma que vai mudar a vida. Se você não souber o que pulsar em você, não adianta você ter milhões de diplomas, né? E não utilizá-los, né? O interessante mesmo é entrar no seu propósito de vida, esses cursos, né? Que façam diferença. Não adianta você fazer um monte e não fazer diferença na sua vida, né? Só por ter um diploma. Para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Porque isso é uma muleta. A gente faz qualquer curso para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Mas, né? O que se requer para que muitas vezes não usa, né? O que se requer para que entre um curso que realmente faça diferença, né? Qualquer que seja ele, mas que faça diferença na sua vida, que te traga alegria em praticar aquilo, né? Não fazer só por fazer. Então, eu acho que isso é o mais interessante de todo esse nosso assunto, é a pessoa entrar no sentir. O sentir traz muitas coisas para a nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Sente se aquilo é leve, sente se vai vibrar. Seu corpo fala tudo. Quando você entra aí, esse mesmo curso que a gente está fazendo agora, quando tocou a mensagem dele, o corpo vibrou, tipo, vai que vai dar certo. A alma gritou, vai ou vai, não tem como não fazer, né? Não, e isso é fantástico, porque você nem sabe se vai usar para o que você está fazendo, mas alguma coisa vai usar, né? Para algum outro tipo de propósito. Porque eu acredito em vários propósitos, né? Eu acredito que a gente só tem um não. A gente é muito infinito e limitado, né? Singular nessa terra para fazer só uma coisa. Então, para alguma coisa vai servir, né? Às vezes a gente tem um propósito no nosso departamento amor, relacionamentos, um propósito no nosso lado profissional. Então a gente vai casando isso, vai descobrindo um, depois vai descobrindo um, vai trazendo o outro. Quando a gente expande um, o outro vai expandir. É essa conexão. Por isso que é a resiliência, né, Renata? Resiliência é algo tão importante na nossa vida que a gente não consegue muitas vezes entender. Exatamente. Porque tem uma inteligência superior que move a gente, isso eu não tenho dúvida. Sim. Que vai encaixando as pecinhas ali na hora certa, no tempo exato. É o quebra-cabeça. A gente às vezes está num lado e daqui a pouco está em outro, daqui a pouco está moldado. O tempo todo somos peças moldadas, se a gente reparar, né? Para caber num lugar, para caber no outro, para caber no outro. E aí a gente vai o quê? Só ampliando o nosso conhecimento, o nosso campo vibracional, para que outras coisas aconteçam naquele sentido. Óbvio, né? As que aceitam conseguem enxergar isso. As pessoas que aceitam, né, estão na aceitação, na permissão de receber, conseguem aceitar isso e ver e perceber o quanto a vida muda, né? E tem pessoas que não vê, né? Não vê nada. Não me interessa em ver isso. E aí vive por viver. Só vive por viver. O tempo todo, empurra com a barriga e vai indo, vai indo. E quando vê, o que fez de bom? Nada, né? Não fez nada a vida. O que eu realizei? Pois é. O que eu realizei? Né? Segurei a vida inteira. E não realizei. Exatamente. Não quer crescer, né? Tem muita gente que não quer crescer. Porque também não é fácil, né? Não é fácil você olhar o que você está fazendo de errado e tentar mudar.
entrar para dentro de você e falar, putz, que merda que eu tô fazendo, que eu vou ter que arrumar isso aqui, consertar, e tantos anos que você faz aquilo e acha que aquilo é normal. Então não é fácil, né? É uma construção de tijolinho por tijolinho, né? Sim, é fato. É isso. Eu não olhei aqui para ver se tem alguma pergunta. Não, o pessoal tá quietinho hoje aqui. Tinha mais no Insta do que aqui, ó. Aqui tá todo mundo quietinho. Eu acho que a gente falou bastante. O pessoal já... A essência foi, né? A essência do que a gente queria compartilhar foi... Isso. A contribuição com compartilhar das nossas experiências, tudo veio a partir das experiências, isso não tem jeito. A gente só consegue somar e compartilhar sobre o propósito porque a gente está no nosso propósito. Caso contrário, a gente não conseguiria passar com tanta vontade, com tanta naturalidade isso, né, Renata? Sim, com certeza. A Dalila tá falando, vindo de vocês é melhor só ouvir, né? Não, Dalila, pode falar também. A gente deixa. Fala que cada fala é uma contribuição. Mas é assim, né? É a pessoa que... Quando a gente não resiste, a gente só vai. Né? A gente acredita nessa atmosfera que pisar no escuro e ir embora, né? Como a gente fala sempre, pisa que o universo é o chão e ele vai te trazer o chão e ir embora, realmente. O que eu posso fazer de melhor para o planeta? O que eu posso melhorar na minha vida? Né? O que a gente pode fazer que vai fazer diferença, né, na vida das pessoas? Esse trabalho que a gente faz é super gratificante, porque não é que a gente fala, tá cheio de dinheiro. Não é o dinheiro, não. É realmente ver o olhar das pessoas e dizer, você mudou minha vida. A vida tá melhor, tá mais leve, tá mais divertida. E isso não tem preço, né? Não tem preço. É super gratificante. Impagável. Impagável. Exatamente. É isso, minha amiga. Então é isso. Eu acho que eu falei bastante coisa. Para quem ia entrar na sua onda, acho que eu entrei bastante na sua onda. Foi pau a pau, coisa boa, porque a contribuição é uma coparticipação, 50 aqui, 50 aí, e a gente constrói o todo. Muito, né? Muito, com mais consistência, né? Muito mais. Bom, já que não tem perguntas, quero agradecer muito a participação de todos, foi muito legal. Muito bom ter a atenção de vocês. E a gente vamos partir para uma próxima. Se quiserem dar sugestão para um próximo tema, a gente está receptivo, né, Renata? Exatamente, isso é o que a gente sempre fala. Manda aí um... Você falou de uma coisa muito legal, que eu já fiz uma live dessa, mas eu acho que a gente podia fazer novamente, que é perdão e gratidão. Me veio isso legal. aqui quando você falou bem do gratidão, porque é muito legal, porque é a balança, né? Eles andam junto. Andam junto. Então, acho que, sei lá, se todo mundo topar, se ninguém falar no outro tema aí, a gente podia fazer esse aí para vincular. E a expansão nossa da frequência requer muito isso, né? O entendimento de perdão e a própria e o sentir da gratidão, né? Sim, é isso mesmo. É isso. Acho que por hoje... Olha, tá dando lá, pouco aí, Carlos. Mostrando uma jantinha de fome. Pensa que é só você que tá com a Irmandade, ó. Tá vendo? Manda pra gente aqui. Vamos ficar por aqui então? Então, tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Até segunda. Tchau, tchau.